Diretamente de lugar nenhum, eu sou o Guilherme. Falaremos sobre 5 surpresas que a série de Sandman nos trouxe. Gravando. Não é verdade? É verdade! Vamos lá. Esse fala 2, 3. 1, 2, 3. Sandman é uma história em quadrinhos do ano de 1988, publicada pelo selo Vertigo, um selo da DC Comics, voltada para obras mais sombrias e um pouco mais sérias e violentas, podemos dizer assim. A história foi escrita por Neil Gaiman e ele aproveitou alguns personagens que já existiam no universo de si para fazer um reboot deles, adaptando numa nova história, como o próprio Sandman. Mas no vídeo de hoje a gente não vai trazer toda essa história que provavelmente você já está cansado de saber desde antes da série começar, não é mesmo? A gente vai falar sobre 5 coisas que nos surpreenderam nessa série, a começar pela morte. A personagem Morte sempre foi uma das queridas dos fãs de Sandman, e a minha também, justamente por ser esse personagem tão cativante, uma perpétua que tem uma missão tão difícil, tão pesada, mas que aprendeu com o tempo a transformar a sua missão num último abraço de alento, de carinho para aquelas pessoas que estavam no seu momento final. E a morte na série traz exatamente isso. A gente consegue sentir através da interpretação todo esse carisma e esse carinho, esse cuidado que a morte tem, não só com os vivos aos quais ela vai buscar, mas também com os próprios irmãos. A gente vê ela cuidando do Sandman como essa irmã mais velha e se preocupando com ele, dando bronca nele. E a interpretação trouxe exatamente essa energia. A gente consegue sentir que a morte é assim. Em cenas como quando ela pega uma fruta na feira, ali na rua, e o Sandman estranha como ela é tão livre e leve no meio dos humanos. É muito interessante como a série conseguiu nos transmitir a personalidade da morte de maneira tão sutil e tão perfeita. Outro personagem que também surpreende a gente é Desejo. Apesar de ter uma participação pequena na série, o que provavelmente pode indicar que numa segunda temporada, se existir Desejo, pode vir aí com uma participação maior. A interpretação de Desejo, lembrando que a pessoa que interpreta Desejo é uma pessoa não binária, assim como o próprio Perpétuo, que é além dos gêneros, traz ali uma riqueza muito interessante, tanto visualmente, que é exatamente igual o visual dos quadrinhos, mas toda a forma como o Desejo se move, tanto com Desespero, sua irmã gêmea, quanto com o próprio sonho, com o Sandman, é muito interessante ver essa ambiguidade de Desejo nas suas intenções e como aquela suposta alegria esconde, na verdade, as intenções um tanto quanto malignas, não é mesmo? Assim também, outra interpretação muito surpreendente, não só a interpretação, mas o papel também é do Coríntio. Porque nos quadrinhos de Sandman, o Coríntio é um pesadelo que vem aqui para o mundo dos humanos, assim como na série, porém ele tem uma participação muito menor e não aparece logo de início. Mas na série, a participação do Coríntio, a importância dele foi muito ampliada e assim, incrível. Na verdade, o Coríntio foi a coisa que mais me surpreendeu nessa série, porque eu achei que eu ia ter um pouco de angústia com ele, até por causa dos olhos dele, que são muito peculiares, mas não, eu adorei o personagem, eu adorei o detalhe dos olhos e o que isso diz na série, eu adorei toda a participação dele, o envolvimento dele com outros personagens que às vezes até eu pensava se ele se importava com aqueles personagens, porque é muito interessante e também um tanto quanto ambígua, apesar da gente saber exatamente quais as intenções dele. E o último personagem, não, a última coisa, o último personagem que me surpreendeu foi Joanna Constantine. Nas histórias originais de Sandman, nos quadrinhos, o personagem que faz parte ali, né, que encontra com o sonho, é John Constantine, que é o
famoso feiticeiro da DC Comics, que a gente já conhece de outras séries, até mesmo de um filme. Mas, por conta de direitos autorais que não estavam disponíveis no momento, a série da Netflix decidiu adaptar John para Joanna. Nos quadrinhos de Sandman, Joanna Constantine é apenas uma personagem do passado, é uma ancestral do John Constantine. Aqui ela aparece como essa ancestral, mas é a feiticeira ali presente que encontra o Sandman. E uma das coisas que eu mais gostei na Joanna, na série da Netflix, é que John Constantine é um personagem bissexual, mas essa bissexualidade dele não é aproveitada e explorada. Mas na série, Joanna já tem um relacionamento com uma outra mulher, então não teve margem para tentar esconder essa parte da personalidade dela. Além do que, eu gosto do John Constantine, mas eu sempre acho ele um pouco arrogante, um pouco babaca, às vezes. Mas a Joanna, eu não achei. Eu consegui encontrar a personalidade do John, os traços ali de autossuficiência, de egocentrismo, de vaidade um pouco, do medo de se relacionar e de prejudicar outras pessoas, mas de uma forma muito mais orgânica e que não ficou maçante pra mim. Talvez por ser uma mulher? Talvez. A história ali da garota, da Astra, que causa um trauma nela, foi exatamente adaptada como a história do John nos quadrinhos. Então, pra mim, eu amei Joanna. Neil Gaiman, inclusive, disse que gostaria de ter um spin-off só sobre Joanna Constantine. E eu também gostaria, eu assistiria com certeza. E pra finalizar aqui o vídeo, uma cena, na verdade um episódio que me surpreendeu muito, foi um episódio, eu não quero dar spoilers aqui, mas é um episódio que acontece dentro de uma lanchonete, de um restaurante, e o protagonista desse episódio é o John Dee, um personagem que por si só é muito intrigante. E essa cena é sobre as mentiras que a gente conta e vive ao longo da nossa vida no dia a dia, o quanto a gente esconde das nossas verdades, dos nossos sentimentos e pensamentos. E o John Dee vai manipulando as pessoas dentro daquele restaurante para se libertarem dessas mentiras e viver as suas verdades. E esse episódio é extremamente psicológico, muito angustiante, pelo menos pra mim, mas muito revelador. Ele começa aparentemente como um episódio num restaurante, só que ele termina intenso e completamente revelador e importante pra gente entender o John Dee e pra gente entender o tom da série e o tema de Sandman, que é exatamente as relações humanas com o divino, com o sobrenatural, com a fé, com virtudes e conceitos e pecados humanos, como a gente lida com esses conceitos abstratos, assim como os perpétuos. Os perpétuos são conceitos abstratos que assumem uma forma antropomórfica, uma forma humana. E é por isso que eles são tão diversos e aparecem de muitas formas ao longo da história. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curti-lo. Deixa aqui seu comentário, o que você mais gostou, se surpreendeu da série de Sandman. E se inscreve no canal e aproveita, segue a gente nas redes sociais, porque a gente também vai postar conteúdos exclusivos lá. É sempre Lugar Nenhum ou canal Lugar Nenhum. E vai estar aqui na descrição também, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Diretamente de Lugar Nenhum. Tchau. Gente, um dos vídeos mais fáceis da minha vida. É o vermelho, né?